Depois de receber a palavra do Senhor através do irmão Ed, na mensagem 5, começamos a mensagem baseada na mensagem 4. Como vocês pretendem viver pelo restante do tempo que você terá de vida nesta terra? Como seres humanos, temos de viver uma vida humana normal, como parte da história humana. Mas temos a honra de escolher, como uma reação ao Senhor nos atrair, de viver com Ele a história divina que se desenvolve na história humana. E na restauração do Senhor hoje, eu falo em princípio, temos santos que estão na igreja até certo ponto, mas que principalmente vivem na história humana. E querem que seus filhos e filhas também vivam principalmente na história humana. Embora não digam isso, pode ser que eles não saibam disso. Mas o Senhor, a cada vez mais, tem colocado em nosso coração, em nosso espírito, um anelo profundo, que é, na verdade, viver na história divina que se desenvolve dentro da história humana, em qualquer estágio da nossa vida humana. Espero que muitos, especialmente os mais jovens, digamos abaixo de 25 anos de idade, que ouviram pela primeira vez essa palavra sobre a história divina e a história humana, que vocês tenham alguma transação com o Senhor e tomem uma decisão confiando na fidelidade dele, que daqui para frente vocês não irão viver meramente na história humana. Vocês não serão parte de Laodiceia. Vocês serão um ser humano adequado, indo para as coisas humanas, de acordo com a sua situação. Mas vocês querem que o Senhor saiba, e vocês querem que o inimigo saiba, que esse não é o âmago do seu ser. Vocês mergulharão na história divina que se desenvolve. Se vocês receberem a misericórdia e a graça para serem tais pessoas, então o Senhor, muito provavelmente, como o único guerreiro, o único valente, operará em você segundo o pico elevado da revelação divina para torná-lo o que ele é. Nessa questão. Uma pessoa invencível, inconquistável, vitoriosa, uma reprodução de Cristo. E a palavra que Joel usa para descrever essas pessoas, ou o termo, na verdade, é guerreiros ou valentes. E espero que vocês leiam Joel capítulo 3 e vejam como o Senhor agora está convocando as nações à guerra para o vale de Jeosafá. Nós usamos esse. Haverá o conflito final desta era,
como o irmão Ed nos ajudou a ver, a figura da história humana, o anticristo, não apenas tentará aniquilar Israel, ele guerreará diretamente contra o próprio Deus. Ele será um homem com um tremendo poder da alma, energizado por Satanás. Sabemos isso em Apocalipse 13, que o diabo dará o seu poder e autoridade à besta. Israel, nessa hora, estará numa situação desesperadora. Já sabemos, pelo falar que vem de determinado país, que os homens na terra hoje querem aniquilar Israel. De acordo com a profecia, Israel estará numa situação desesperadora. E então, duas orações levantarão, segundo a profecia. Uma é o tema desta mensagem, uma oração feita por Joel como uma inserção, enquanto ele descreve Armagedon, ele ora. Lá, naquela cena, naquele cenário, Senhor, faz descer os teus guerreiros. Ó Senhor. Eu não sei se há outra oração como essa na Bíblia, onde um profeta está orando para que os guerreiros, a reprodução do guerreiro, desçam. E essa oração é compatível com aquela oração registrada em Isaías 64:1. Oh, se fendesses, que tu rompas os céus e desças, à medida em que o Senhor está descendo gradualmente em sua parousia, e a situação na história humana parecerá estar próxima da vitória final do anticristo. Alguns perceberão. Não podemos confiar em nossos exércitos, não podemos confiar em nossas armas, não temos recurso, nós apelamos ao próprio céu. Oh, se fendesses os céus, Senhor, abre os céus e desce. E então, há essa oração que continua. Ali em Armagedon, ali no vale de Jeosafá, ali nessa situação impossível, ó Senhor, faz descer para lá os teus guerreiros. E estou feliz em ecoar a expressão do irmão Ed. Isto não é ficção. Isto, na verdade, acontecerá. Haverá crentes maduros, edificados, que viveram na realidade do corpo de Cristo e que se tornaram a noiva de Cristo para sua satisfação. E eles são hábeis na guerra, até mesmo especialistas de guerra, como veremos. E eles serão os guerreiros, o terror de Satanás, belos ao Senhor e aterrorizantes para o inimigo. Eu certamente escolho estar entre eles. Não que uma escolha possa garantir que isso aconteça. Uma escolha é uma decisão que permite que o Senhor trabalhe para se reproduzir.
Eu não creio que, amados irmãos e irmãs, vivam uma vida da igreja como muitos cristãos vivem uma vida denominacional. Eles vêm no domingo, fazem a sua oferta ali. Talvez eles possam até participar de outras reuniões, mas a orientação deles, os valores deles, estão totalmente na história humana. Então, uma filha quer ir para o treinamento e dizem, não vá. Alguém quer ir para a extensão do treinamento em Boston, diz, não vá. Alguém quer servir tempo integral, não faça isso. Não case com um jovem cooperador. Essa é a voz da história humana nas igrejas. Em nome de ser prático, querendo ser prático. Eu não sou um jovem, eu sei o que é ser prático na vida humana. Eu conheço as complexidades da vida humana e suas tragédias, sua angústia. Mas isso está na hora disso terminar. Está na hora que isso termine. Um pequeno compromisso, um pequeno envolvimento com a história divina e mais basicamente todas as demais coisas na história humana. Eu estou falando em princípio. Crentes assim não descerão como os guerreiros. Eles não permitirão que o Senhor os treine e os aperfeiçoe e lide com eles e os amadureça da maneira necessária para torná-los especialistas de guerra. O Senhor conhece a situação do nosso coração. Eu fui suficientemente lembrado de um versículo, eu não sabia onde ele estava, mas alguém fez esse trabalho de fazer uma concordância para nós. Quando Deus guiou o povo para fora do Egito, ele decidiu não guiá-los pelo caminho dos filisteus. Então, há uma citação aqui de Êxodo 13, 17. Deus disse: Talvez o povo mude de ideia. Porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Quando você vê a guerra, eu estou falando do combate espiritual quando você está envolvido nele. Quando você está sujeito a um ataque feroz. Quando você está lutando, você vê a guerra. Aí você vê. Mas o Senhor compreendeu que eles podem ver a guerra e se arrepender, mudar de ideia. Ou pode ser que eles não queiram mais estar na vida da igreja. Eu gosto de estar na vida da igreja segundo as minhas próprias condições. Eu quero estabelecer limites. Você quer dizer que há uma guerra envolvida? Porque eu preciso ser treinado para me tornar um especialista? É exatamente isso que eu quero dizer. O Senhor precisa do novo homem para cumprir a primeira parte de Gênesis 1:26, expressá-lo. E ele precisa do novo homem para cumprir a outra parte, representá-lo, subjugar a terra, lidar com seu inimigo, fazer com que Satanás perca terreno, aplicar a vitória de Cristo a essa situação.
E é isso que os guerreiros fazem. Todos começamos como os israelitas que deixaram o Egito. Assim que vemos a guerra, nós mudamos de ideia, nos arrependemos e voltamos para o Egito. Mas o Senhor espera até o momento correto. E o momento adequado é dia 4 de julho de 2012, em Anaheim, Califórnia, às 8h13 da noite. Eu estou só abrindo um pouquinho o meu coração. Tenho esperado há anos para que esta mensagem se formasse. E para que esta mensagem inicialmente surgisse. E isso necessitará que todos nós laboremos juntos na próxima hora daqui para frente. Deve existir os guerreiros. O Senhor não virá sozinho. A primeira vez ele veio sozinho. Até mesmo como essa pedra que esmiuça, ele não será singular. Essa pedra será uma pedra que esmiuça corporativa. A propósito, isso é centralidade. Então essa pedra se torna um monte que enche toda a terra, e isso é universalidade. São os correis. Deus precisa de guerreiros. Eu estou lembrando de um pôster famoso de um artista sobre o Tio Sam. E você olha para o Tio Sam e olha para os olhos dele, ele está apontando o dedo para você. O Uncle Sam precisa de você. Eu falo isso respeitosamente. O Deus triuno precisa de guerreiros. Você está disposto a ouvir sobre os guerreiros? E quando ouvir, não fique pensando em si mesmo. Oh, como eu posso ser isso, como eu posso ser assim. Nós vamos falar isso na hora adequada. Deixe-me dizer para vocês, ninguém de nós pode fazer isso, ninguém de nós pode ser assim, nenhum de nós suporta isso, nenhum de nós consegue. Mas o nosso irmão mais velho já fez tudo. E ele agora é o Espírito reproduzindo-se. Será que ele não é capaz de reproduzir-se? Nós vamos ver em Cântico dos Cânticos que ele começa com o seu amor, com a sua amada, buscando-o como uma égua egípcia. Ele não está desencorajado com isso. Por fim, ela se torna tão bela como Tirza, amável como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Ela se torna sulamita. É assim que queremos que a nossa vida progrida. Então agora vamos entrar no esboço e vamos ler o esboço e buscar o Senhor para que Ele nos supra a cada momento com o que precisamos e ao final do falar, como uma transição para um momento de uma comunhão muito agradável e prazerosa. Eu creio que teremos alguns minutos para derramar orações ao Senhor. E essas orações farão com que vidas mudem. Nós lemos o versículo, que é Algarismo Romano 1. Ó Senhor, faz descer para lá os teus guerreiros. Os guerreiros são os vencedores de Cristo que voltarão com Cristo como seu exército para derrotar o anticristo na batalha de Armagedon, os quais serão seus correis no milênio.
Esse é o entendimento adequado de guerreiros. Amados irmãos da era anterior, estudaram Joel, falaram coisas boas a respeito disso, mas perderam um ponto crucial. Eles disseram que os guerreiros são anjos. Bem, você lê o contexto e verá que há guerreiros terrenos que são humanos, e os guerreiros de Deus aqui são os vencedores. Cristo voltará, descendo com seus vencedores como seu exército, para derrotar o anticristo e seu exército. Agora temos 8 algarismos romanos. E todos eles têm a mesma abertura básica: os guerreiros, os vencedores. Portanto, estaremos descrevendo as características deles. E, ao ler tudo isso, deixando de olhar para nós mesmos e olhando para o autor e aperfeiçoador da fé, nós lemos a descrição do que será a nossa história divina. Para Deus, isso já aconteceu. E confiamos no Senhor que Ele faça todas essas coisas. Talvez nos próximos 10 ou não sei quantos anos que o Senhor irá avançar. Agora, eu não quero que tenhamos a impressão de que, por passar por esses 8 pontos, nós temos todos os aspectos dos vencedores. Quando eu escrevi esse esboço em abril, eram 14. Eu senti que deveria limitar para esta palavra específica, nas últimas 48 horas, esse número subiu para mais de 20, para até 25. Esse é um assunto que se desenvolve. Não me enviem mensagens de texto motivados pela curiosidade, perguntando quais são os outros pontos. Estejam satisfeitos com o que vocês receberam até agora e deixem que o Senhor libere algo mais à sua maneira e no seu tempo. Mas um desses pontos adicionais, 17, que eu vou mencionar, e então entraremos no esboço. E esse ponto é que os guerreiros, os vencedores, compreendem que há um estado de guerra no universo. No estudo Vida de Apocalipse, há uma mensagem intitulada Guerra no Céu, baseado em Apocalipse 12. Eu vou passar por Apocalipse 12 junto com Daniel, capítulo 10. E passagens como essas nos mostram que no cenário invisível, uma guerra universal está ocorrendo agora mesmo. Esta reunião é uma pequena parte disso. Os céus estão alertas. Nosso comandante em chefe está muito exercitado. Os guerreiros compreendem isso. Se não compreendermos isso, nada mais pode acontecer. Eu não quero sobrecarregar vocês, mas ainda quero suprir um pouco mais. Há algumas razões pelas quais podemos ainda não compreender essas coisas. E essas razões não são críticas, são apenas fatos. E a principal razão é que somos muito jovens no crescimento em vida. Veja o livro A Experiência de Vida. Onde está a luta espiritual? Está na 4ª parte. Em que lugar da 4ª parte? Depois de conhecer o corpo, conhecer a ascensão e reinar. Essa ilustração pode ajudar. Eu já usei-a anteriormente.
Isso aconteceu comigo quando eu ainda tinha menos de 5 anos de idade. Uma manhã, em junho, 1944. Eu estava brincando com uns brinquedinhos e ouvindo o meu programa favorito de crianças no rádio, Happy Hank, o Hank Feliz. Isso foi antes de existir a televisão. O nosso meio de diversão era o rádio. Quão antigo, hein? E então, a minha mãe ficou profundamente impressionada. Então eu corri para a cozinha e falei: mamãe, aviões, armas, soldados, luta, mamãe, guerra. Aquilo era 6 de junho de 1944 e o rádio, né, o noticiário foi interrompido com um aviso de última hora, de urgência. A invasão da Normandia começara. Eu tinha apenas 4 anos de idade. Então, eu voltei para ouvir o Happy Hank, o Hank Feliz. Voltei para os meus brinquedinhos, enquanto homens morriam na praia de Omaha. Nós jamais iremos perturbar a consciência de jovens santos e, por favor, não tropecem se isso inclua muitos de nós, espiritualmente falando, que ainda não são maduros. Você não está consciente disso. Você não consegue ter essa consciência. Mas eu falo de maneira metafórica. Alguns de nós estão na praia de Omaha. E é assim. É assim que é. Mas quanto mais você cresce e avança no Senhor, quanto mais Ele se reproduz em você, mais você tem a sua visão, a consciência dEle, e você compreende que uma guerra está ocorrendo. E que eu tenho que ser parte disso. Outra razão de não estarmos conscientes disso é que nós podemos estar preocupados com coisas que eu chamaria de domésticas, coisas que são importantes para nós. No último estudo dos efeitos, não da própria guerra, mas dos efeitos da Primeira Guerra Mundial na Europa, eu li algo que me tocou profundamente. No final da guerra, em muitas nações, houve uma euforia. Foi glorioso. Oh, isso foi um evento tremendo, grandioso. Os homens foram expostos a tecnologias de guerra que eles jamais sonharam e os horrores da guerra de trincheiras. Alguns da Inglaterra, especialmente, tiraram uma licença para ir para casa durante a guerra e as pessoas estavam ocupadas com as coisas domésticas e falaram para eles quão glorioso, quão heróico era. E eles sentiram que não podiam se comunicar. Alguns deles preferiram voltar mais cedo. Os únicos que podiam entendê-los eram seus companheiros de arma. Até certo ponto, nós trazemos a questão dessa guerra, a necessidade do Senhor produzir vencedores, e alguns dizem comida orgânica, dieta com baixo teor de carboidrato, compraram um Lexus novo, um carro novo. O meu filho tirou um PhD, isso e aquilo.
Não dá para comunicar. Não há comunicação. Outra razão é que não temos a revelação de Daniel 10 e Apocalipse 12. Não temos como ver a realidade divina. Mas até mesmo quando a revelação vem, há algo mais. E isso será parte da sua história, seja no presente ou no futuro. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, a buscadora é chamada para subir. Vem comigo para subir. Para a mana, destruição. Veja as covas dos leões da montanha dos leopardos. Apenas aqueles que têm experiência veem. Se nós formos terrenos, isso que significa viver na nossa vida humana, história humana. Nós somos habitantes da terra, somos terrenos. E não temos perspectiva, mas se estivermos na história divina, que inclui a ascensão, e se formos um com o Cristo ascendido, nós compreenderemos quão próximo o inimigo está. Contudo, temos muita clareza. É assim que ele vai tentar atacar. Essa é a estratégia dele. Agora sabemos como lutar. Agora sabemos como orar. Isso é apenas na questão de que nós precisamos que o Senhor se abra para nós, que o Senhor abra isso para nós nos próximos anos. Precisamos de irmãos e irmãs que estão conscientes de que vivemos numa zona de guerra. Agora podemos vir para o esboço num ritmo bom. Os guerreiros, os vencedores entendem a necessidade da luta espiritual. Não há pacifistas no sentido militar na economia de Deus. Há guerreiros. Você não pode fazer a paz com esse tipo de inimigo. Você não pode oferecer uma mão aberta para esse inimigo. Ok, vamos dar as mãos. Os políticos é incurável essa situação da política, desses políticos ingênuos que tentam fazer essas coisas. A guerra espiritual é necessária. A luta espiritual é necessária porque a vontade de Satanás é contrária à vontade de Deus. A luta espiritual tem sua origem no conflito entre a vontade divina e a vontade satânica. Esse é o resultado fundamental. Deus tem uma vontade, leia Efésios 1, uma vontade eterna. Então um ser se levanta e fala, eu irei. Então há esse embate. Deus não vai se rebaixar para lutar com essa criatura rebelde diretamente. Ele vai usar outra criatura, que é o homem, para lidar com essa criatura rebelde que é Satanás. E aqui, a vontade, na restauração da vontade humana, na subjugação da vontade humana. Deus faz com que a nossa vontade esteja em harmonia com a dele. Essa é uma chave. E então nos posicionamos com Deus para a execução da sua vontade e para derrotar a vontade satânica. Não olhe para si mesmo. Não creia na sua obstinação. O Senhor é muito capaz de salvar você ao máximo.
Mas isso tende a tocar a sua vontade, chegar ao nível da sua vontade. Ele tem que subjugar a sua vontade, conquistá-la e levá-lo em harmonia. Num certo sentido, amados irmãos e irmãs, ser guiados pelo Senhor é simples. Você fala, tudo, Senhor, tudo que tu quiseres, Senhor. Vocês não precisam me dizer, eu já digo para vocês, uma vez que tu queiras, Senhor, eu digo amém. Você não precisa me mostrar, então eu vou pensar, considerar se eu gosto ou não para decidir. Estou aqui por ti. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do nosso Pai que está no céu. É por isso que estou aqui. Não conheço outra maneira de viver. Não posso nem conceber isso. Fomos escolhidos, predestinados, segundo o bom prazer da vontade de Deus. Apocalipse 4:11 revela que Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade. E agora todos fomos danificados e nos tornamos rebeldes e desobedientes. Sim, é verdade. Mas na salvação do Senhor, Ele quer nos restaurar e nos tornar aqueles que são um com Ele, em todo o nosso ser e com a nossa vontade. Então, por fim, isso será a chave do nosso fortalecimento. Deus quer que sua criatura, o homem, lide com sua criatura caída, Satanás. Por isso, a vontade humana precisa posicionar-se com a vontade divina e lutar para subjugar a vontade satânica. Tudo começa com uma decisão. Você não pode prometer dizendo, Senhor, daqui para frente, minha vontade será uma com a tua. Isso mostra que você não se conhece. Mas eu escolho que seja assim. Eu me abro para ti, Senhor, para que de fato tu trabalhes em mim. Me dês as experiências que eu preciso, que façam com que a minha vontade seja subjugada e levada em harmonia com a tua. Então, nós nos posicionamos com a vontade divina e lutamos para subjugar a vontade satânica. Sim, os guerreiros subjugarão em Cristo, o vitorioso, subjugarão a vontade satânica. O propósito da luta espiritual é introduzir o reino de Deus. A luta espiritual é a luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás. O reino de Deus é o exercício da vontade divina e a derrota do poder de Satanás pelo poder de Deus. Ou que a igreja em Paris ore dessa maneira. Senhor, estamos aqui em Paris para exercitar a vontade divina. Seja feita a tua vontade em Paris. Agora uma igreja em Roma. O Senhor não precisa de heróis em Roma, mas Ele quer produzir guerreiros em Roma. E eles farão orações poderosas para subjugar a vontade satânica. Precisamos de centenas de italianos. Salva-os todos, Senhor, por toda a Itália. Senhor, colhe o melhor que a Itália tem para oferecer. Isso é ou não é a vontade de Deus? Será que Ele não quer que o Evangelho do Reino varra toda a Europa? Cada país, cada língua, nos dá, Senhor, o melhor na Finlândia, o melhor na Islândia, o melhor na Bélgica, o melhor por toda parte. Estamos lutando por isso. Estamos nos tornando guerreiros. Mediante a oração, a igreja deve liberar o poder do reino de Deus na terra. A luta entre a igreja e Satanás é uma batalha entre nós que amamos o Senhor
Se você ama o Senhor esta noite mais do que antes, diga amém. E estamos na sua igreja. Você está totalmente na igreja? Você vive aqui na igreja todos os seus dias? E lutamos contra os poderes do mal nas regiões celestiais. Não diga, eu não sei como usar as armas. Tudo isso está chegando, o Senhor vai nos treinar. Esqueça de si mesmo. Entre outras coisas, isso realmente é empolgante, que nos fortalece. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para expressar o Senhor que amamos e fomos criados para destruir o inimigo e restaurar a terra. E nós o faremos. Os principados, as autoridades e os dominadores deste mundo de trevas são anjos rebeldes que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus e que agora dominam nas regiões celestiais sobre as nações do mundo. Precisamos compreender que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os espíritos malignos, os poderes do mal nas regiões celestiais. Vocês aprenderão. Os seres humanos podem fazer todas as coisas perversas, mas nós os abençoamos e nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia sobre eles, não sobre o inimigo. O inimigo é invisível. A próxima sessão é muito encorajadora e vamos cantar um hino que nos será mostrado daqui a alguns minutos e nos ajudarão a ver. Os guerreiros, os vencedores, compreendem que a luta espiritual baseia-se na vitória de Cristo. Não estamos combatendo, lutando por uma vitória. Nós estamos lutando em vitória. Estamos lutando a partir da vitória. O ponto inicial da luta espiritual está firmado na vitória de Cristo. É ver que Cristo já venceu. Agora eu vou ler os 8 pontos. Quando eu terminar, cada um deles digam amém, aleluia. Estão prontos? O Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Em sua encarnação e viver humano, Cristo derrotou Satanás durante a tentação no deserto. Mediante a morte, o Senhor Jesus destruiu o diabo que tem o poder da morte. Ele eliminou Satanás, reduziu-o a nada. Deus envergonhou publicamente os anjos malignos, triunfando sobre eles na cruz de Cristo. No Espírito como sua divindade, Cristo proclamou aos espíritos malignos em prisão sua vitória na cruz sobre Satanás. O Cristo ressurreto tem as chaves da morte e do Hades. Em sua ascensão, Cristo conduziu uma procissão de inimigos derrotados. Ele nos resgatou do cativeiro de Satanás e nos tomou para si mesmo. Na administração universal de Deus, Cristo, o leão da tribo de Judá, é o vencedor e o soberano dos reis da terra. Agora vemos onde está a nossa obra abençoada. A obra da igreja na terra é manter a vitória de Cristo. O Senhor já venceu a batalha. E a igreja está aqui para manter sua vitória. E vocês sabem que a melhor maneira de manter a vitória de Cristo é louvá-lo.
Há algo mais elevado que o nosso falar, há algo mais elevado que o nosso gritar, que é o nosso cantar. Um hino como esse. Louvai-o, louvai-o. Cristo é vitorioso. Vamos sentados cantar o hino 124, o hino 60 em português. O hino 60. Hino 60 em português. Glória ao Cristo vitorioso, a vitória alcançou. O pecado e Adão julgados, plena redenção logrou. Sobre o poder maligno, no madeiro triunfou. Glória ao Cristo ressurreto, a quem Deus ressuscitou. Morte e seu poder tragados, vida ao homem dispensou. Hades, trevas, derrotados, ele seu poder mostrou. Glória ao Cristo ascendido, Deus ao trono o elevou. Sobre todo senhorio, deu-lhe nome superior. Recebida a autoridade, ao maligno derrotou. Glória ao Cristo vitorioso, no Calvário triunfou. Aleluia, ressurreto. A vitória assim mostrou. Aleluia, ascendido. Reinará, pois, o Senhor. Uau! As irmãs cantam a estrofe 4, os irmãos cantam a estrofe 4, e então todos que serão guerreiros cantem a estrofe 4. Glória ao Cristo vitorioso, no Calvário triunfou. Aleluia, ressurreto, a vitória sim mostrou. Aleluia, ascendido, reinará, pois, o Senhor. Aleluia, ressurreto, a vitória se mostrou. Aleluia, ascendido, reinará, pois, o Senhor. Glória ao Cristo vitorioso, no Calvário triunfou. Nós não cremos na aparência da história humana. Nós cremos nos fatos da história divina. Cristo é vitorioso.
Agora, sob a luz dessa vitória, podemos considerar outros pontos. Ponto 4. Os guerreiros, os vencedores, são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o poder, a força, o poder revelado em Efésios 1, aplicado a nós em Efésios 3. Para lutar contra o inimigo de Deus, precisamos ser fortalecidos com a suprema grandeza do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez sentar nas regiões celestiais, muito acima dos espíritos nos ares. Sabe onde estamos agora? Estamos nos céus, nas regiões celestiais, sentados nele e com ele. Nossa necessidade de sermos fortalecidos dessa maneira indica que não podemos lutar a guerra espiritual em nós mesmos. Não importa quão bom você possa ser, ou quão rápido você consiga correr. Estamos fazendo aplicação aos homens, né, entre nós, ou com nossa própria força, mas apenas no Senhor e na força do seu poder. Em experiência, isso é paradoxal, significando que aparentemente é contraditório, porque a única maneira de você ser forte, como os guerreiros, é ser fraco. Esse é o testemunho de Paulo em 2 lugares. 2 Coríntios 12, 10. Portanto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Todo guerreiro terá a mesma história pessoal, dentro da história divina. Você ora como deve orar, para ser fortalecido com poder. Então, você fica esperando que o poder venha saturar você, a força poderosa venha saturá-lo, e, em vez disso, algumas coisas aparentemente sérias acontecem para enfraquecer você de todas as maneiras. E não importa como isso está acontecendo, você fica pensando, poxa, eu orei para ser fortalecido, e o Senhor fala, essa é a minha maneira de responder a sua oração. Esse foi o testemunho de Paulo em 2 Coríntios 13, 4. Referindo-se a Cristo, ele disse, pois na verdade ele foi crucificado em fraqueza. É assim que o Senhor veio, em fraqueza. O Senhor vem e fala, me toma. Eu fui para a cruz, fui crucificado pelas minhas próprias criaturas, zombando de mim. Isso, aparentemente, é a fraqueza de Deus, mas isso é poderoso. Mas vive pelo poder de Deus, e de fato, nós somos fracos nele. Na união orgânica, seremos enfraquecidos. Oh, vocês, irmãos fortes, na primeira fileira, todos seremos enfraquecidos. Eu me lembro de ter viajado no sul das Filipinas com o irmão David Higgins, meu companheiro de luta. Um dia demos 3 mensagens em 3 cidades diferentes. Quando chegamos à 3ª cidade, eu quase não tinha força para estar em pé, mas tive uma pequena experiência. Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, não tentem por aí tentando dar uma de fraco. Não tentem. Eu fico imaginando o Josh Vincent tentando dar uma de fraco. Mas virá o dia em que ele pode
ele terá não apenas uma bengala, mas duas. Eu estou apenas ilustrando, não estou profetizando. Mas na fraqueza é que o poder se manifesta. 5. Os guerreiros, os vencedores, vencem o caos satânico na velha criação e executam a economia divina para a nova criação. O Senhor não vai nos arrancar do caos. Que tipo de caos nós passamos? Haverá outro tipo de caos. Bateria fraca. Pilha fraca. Um tipo de caos diminui, some, aí nós gostamos de ser resgatados, de ter uma vida simples e tranquila no país com o gatinho e o cachorro e crianças dóceis indo o carro nunca quebra, mas haverá caos após caos, porque é no caos que você aprende a vencer e a triunfar na economia divina, a economia divina construída. Em vez de ser liberto do caos atual, os vencedores vencem o caos satânico pelo Deus triuno, processado e consumado como a graça toda suficiente. E essa parte do nosso treinamento, não ore pedindo o caos, ele virá no tempo devido. E você pode chorar e se espernear e querer ser liberto desse caos, mas por fim você compreenderá que isso não vai acontecer. E você pode estar ali com aquele caos na saúde, ou com aquele caos no casamento, ou com aquele caos financeiro, não importa que tipo de caos seja esse. Você ora há muito tempo, porque o Senhor está respondendo a sua oração. Faz de mim um guerreiro. Bem, não nos tornamos um guerreiro lendo um livro sobre como ser um guerreiro e decorando esse livro. É bom ler livro. Então o Senhor vai colocar você em todo tipo de situações e então você aprende. Aprende vencendo. Não há outra maneira. E por fim, nós concordamos com o Senhor. Não há outra maneira. Não estou aqui para uma vida tranquila. Eu não estou pedindo dificuldade. Eu não estou aqui. Um dos profetas falou muito claro. Mas há aqueles que estão vivendo numa boa em Sião. Estamos na igreja, estamos na restauração. Meus filhos estão aqui em torno de mim, com títulos de mestrado, doutorado. Essa é a minha segurança. Nenhum de nós vai para a Bulgária, para o Afeganistão. Não, eles vão ficar aqui ao meu redor, entendeu? Eu estou num bom bairro vivendo. Eu estou aqui para esse tipo de vida da igreja. Eu sei que você está satisfeito. Mas o que você vai desfrutar durante o milênio? Eu não quero estar na tribulação. Essa vida de moleza está penetrando na restauração nos Estados Unidos há algumas décadas já. Não é que nós não temos que orar para ter dificuldades, mas nós não somos por esse tipo de vida. E eu não instruí os meus filhos a buscar esse tipo de vida. Nós criamos vocês para colocá-los no rumo da guerra. Se vocês tomarem esse caminho, tudo bem, ótimo. Se você não tomar, a decisão é sua. Mas os seus pais estão indo nessa direção. Não conhecemos outro caminho. Eu não conheço outra restauração além dessa. Os guerreiros, os vencedores, são vitoriosos sobre o ataque da morte. Mateus 16:18 nos mostra de onde virá o ataque à igreja. Das portas do Hades, ou seja, da morte. O objetivo especial de Satanás hoje é espalhar a morte na igreja, principalmente por falar, conversas.
recentemente como um desespero por ouvir uma das fofocas mais perversas sobre uma situação muito séria que alguns de nós estão vivendo. E eu tive de perguntar, será que isso vai parar? Será que esse tipo de conversa vai parar? O que eu creio é o seguinte, vai parar na vida dos guerreiros. Vai parar. Eles não podem, eles simplesmente não podem, não conseguem prosseguir dessa maneira. Eles querem que a vida flua deles. O maior medo de Satanás com relação à igreja é a sua resistência ao poder da morte e ela estar em ressurreição. Aos que vencerem o ataque da morte, Cristo dará a coroa da vida, a força vencedora que é o poder da vida de ressurreição. As próximas 2 sessões são de Cântico dos Cânticos e elas realmente fluem juntas e mostram novamente como os guerreiros são produzidos no contexto do romance divino. Não vamos enviar vocês para um lugar deserto para vocês terem um treinamento terrível de operações especiais, mas vamos encorajar vocês a permanecerem amando o amado. O seu amado é o guerreiro. O amor dele prevalece. No desenvolvimento do amor, você se transformará de uma égua, num lírio, numa pomba, numa coluna, num jardim, nos corpos celestiais, numa cidade, num exército, na Sulamita. Não permita que nem o entusiasmo da guerra e a empolgação da vitória interfiram com o seu desenvolvimento firme, do seu romance com o Senhor. Os guerreiros, os vencedores são a vitória do Cristo vencedor. A liteira de Salomão, em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, é para descanso e vitória à noite. Então você se torna uma liteira e o Senhor pode descansar em você. Isso significa que na guerra da igreja, durante o tempo de luta espiritual representado pelos 60 guerreiros que escoltam a liteira, aqui estão os guerreiros guardando a cama que representa o descanso de Cristo baseado na sua vitória. Aquela que ama Cristo, eu repito, aquela que ama Cristo, está entre os 60 guerreiros. Apenas os que amam podem ser guerreiros. Primeiro, amemos, sejamos os que amam. Então, o amor, John Newton pôde dizer, quem pode ir contra o seu amor? Trovões e relâmpagos tocaram a minha alma, a misericórdia subjugou o meu coração. Eu creio no Senhor, no Salvador. O que você vai fazer? Se o Senhor decidiu, talvez, como uma resposta final a milhares de orações, aparentemente, ele não está interessado, mas na verdade ele está esperando. Então ele abre as portas do seu ser e derrama o amor. Onda após onda vem, onda após onda. Os seus arrazoamentos são conquistados, as suas emoções subjugadas, a sua vontade é subjugada, cada parte sua é aberta. Esse amor, ele é inconquistável. O Isaac Newton, que estava no negócio
de transporte de escravos, disse que esse amor o conquistou. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós seremos um com Ele para combater, lutar contra o seu inimigo. Amor e guerra, que combinação. Aquela que ama Cristo é líder entre os vencedores, lutando por Cristo para que ele descanse durante a batalha. Aquela que ama Cristo é a vitória de Cristo vencedor, cheia do poder dos vencedores entre os eleitos de Deus, que carrega Cristo até mesmo nos tempos difíceis. Agora vamos ler o próximo ponto, pela fé. Isso aqui não é nosso presente. Não olhe para si mesmo. Isso é o que seremos. Os vencedores são especialistas em guerra, lutando com suas armas em momentos de alerta. Talvez a primeira maneira de você tornar-se um especialista é essa questão básica. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você se tornará um especialista. O Senhor sabe como eu oro a esse respeito todas as manhãs. Senhor, aplica o sangue a meu favor segundo a tua avaliação dele. Aplica o sangue a mim, Senhor, segundo a tua compreensão do poder, valor, autoridade e eficácia desse sangue. Agora mesmo, há uns 4.000, talvez mais de 4.000 de nós aqui, porque esta é uma reunião aberta, nós proclamamos ao universo que a nossa vitória está no sangue de Jesus. O hino 889, pelo sangue do Cristo vencedor, vença o inimigo. Pela sua virtude e poder, nós venceremos porque já vencemos. O teu pescoço é como a torre de Davi, construída como sala de armas, na qual estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de guerreiros valentes. A seguir, o pescoço significa a vontade humana subjugada por Deus. Aquela que ama a Cristo é bela por ter uma vontade submissa a Cristo. O pescoço como a torre de Davi, e que é rica em força defensiva, ou seja, os escudos dos guerreiros. Essa questão é crucial. A renovação da mente, o Senhor, mediante a renovação da mente, toca a emoção, transforma a emoção, mas o objetivo é a vontade. Aos olhos de Deus, isso é belo. A nossa beleza está em nossa vontade submissa. Depois que a nossa vontade for subjugada, ela será forte em ressurreição, como a torre de Davi, a sala de armas para a luta espiritual. As armas para a luta espiritual são guardadas em nossa vontade subjugada e ressurreta. Quando exercitamos nosso espírito com uma vontade subjugada e ressurreta, todas as armas estão aqui. Vamos ver no próximo ponto. Isso aterroriza o inimigo. Eu, de nenhuma maneira, indicaria quem são essas irmãs. Elas não são jovens, estão em sua meia-idade ou além. São irmãs mais idosas, com todas as experiências humanas que as irmãs idosas têm. Elas não compreendem isso, mas o inimigo tem medo delas. Ele tem medo delas. Ele tem medo das orações delas. Ele tem medo do apacentamento que elas fazem no espírito, e ele tem medo do fato delas amarem mais o Senhor do que a sua própria vida. Nós temos, amadas irmãs, assim no nosso meio. Frágeis, isso e aquilo, na história humana. E para o Senhor são amáveis, porque são um com Ele. Estão subjugadas. E para o inimigo, elas são aterrorizantes. Inimigo, olhe para isso.
Você veio através de uma mulher, mas aqui há um vaso feminino. Olha para ela. É uma com o Senhor, cuja cabeça está coberta. Ela ama supremamente o Senhor. Ela é adequada em seu viver humano. Ela ora no espírito do corpo. E ela é um sacrifício vivo. Esse é um guerreiro. Não com aquela imagem daqueles que saem da academia de ginástica bombados. Temos uma irmãzinha pequena, frágil, baixinha, mas quando ela abre o seu espírito, uau! Eu conheço um guerreiro assim. Alguns de nós a conhecem e a honram. Ela é nossa mãe, ela tem mais de 90 anos, mas uau! Que guerreiro! Oh, minha irmã guerreira, continue orando por nós, continue orando por nós. Os guerreiros, os vencedores, são formosos como Tirza, aprazíveis como Jerusalém, imponentes como um exército com bandeiras. Quando a amante vencedora de Cristo torna-se uma com Deus para ser a habitação de Deus, aos olhos de Deus ela é tão formosa como Tirza e tão aprazível como Jerusalém. No entanto, para o inimigo ela é imponente como um exército com bandeiras. Portanto, os guerreiros tornam-se belos e tornam-se imponentes, terríveis, belos para o Senhor, aterrorizantes para o inimigo. O fator aqui, crucial, é a edificação, não são individualistas. O edifício de Deus é sempre um exército. Quando nos tornamos uma cidade para o Senhor, somos um exército para o inimigo. A edificação não pode ser separada da luta espiritual. Onde houver edificação, ali haverá luta. A luta sempre acompanha a edificação e a edificação sempre traz a vitória na batalha. Um exército imponente significa que guerreiros, os vencedores do Senhor, aterrorizam o inimigo de Deus, Satanás. Satanás teme somente um tipo de pessoa: aqueles que não amam a sua vida da alma. Quero garantir a vocês pela fé, como vosso irmão. Não importa o que Satanás tenha dito para Deus. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Tudo, seja o que for. Esse é o nosso amor supremo. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida da alma. Isso é o homem caído natural. Sabe qual será o resultado disso? Da nossa história pessoal na história divina? Nós vamos amar o Senhor mais do que a própria vida. E isso será tão normal. Não seremos heróis. Minha vida da alma, comparada com o valor disso, para o meu amado, para o único guerreiro, o vencedor, o Cristo todo inclusivo, a centralidade e universalidade de Deus. Então a minha atitude na terra, eu não amarei a minha vida da alma até o fim. Isso vai acontecer. E isso irá aterrorizar o inimigo e se tornará o fator da nossa força. O inimigo tem medo da igreja edificada como a cidade de Deus. A palavra sobre a casa e a cidade, liberada 1 ano atrás, está circulando no corpo em alguma parte. Por fim, vocês compreenderão e que nós nos tornaremos a cidade. Começamos a aterrorizar o inimigo. Os demônios e os anjos malignos estão amedrontados pelo novo homem criado por Cristo na cruz. O velho homem está na história humana, o novo homem está na história divina. Estamos numa nova humanidade, somos uma nova espécie com a raça dos homens-deus no novo homem. Nossa existência aterroriza o inimigo. Você envia alguns desses em pequenos grupos, segundo a maneira que o irmão Lee falou, com relação à expansão na Europa. Envie alguns aqui, alguns ali,
para Bruxelas, alguns para Luxemburgo, e vão falar, quem está aqui? Apenas umas pessoas, bem, o novo homem está aqui. Uma nova raça, uma nova espécie de seres está aqui. Satanás não teme cristãos individualistas, mesmo que sejam milhares deles, mas tem medo da igreja como corpo de Cristo, o guerreiro corporativo que luta contra ele e seu reino. Agora vamos ler Algarismo Romano 9, letras A, B e C juntos, e depois de ler ao ponto C, vamos orar mais ou menos 1 minuto com o nosso vizinho, segundo aquilo que está em nós, e então permitiremos que o Senhor volte à reunião, repito, para um assunto agradável, prazeroso e encorajador, uma comunhão. Vamos ler e orar juntos. Os guerreiros, os vencedores, combatem no corpo. A luta espiritual não é uma questão individual, é uma questão do corpo, do novo homem. Toda a armadura de Deus é para o corpo, não para indivíduos. Somente o guerreiro corporativo pode vestir toda a armadura de Deus. A igreja é um guerreiro corporativo e os crentes juntos compõem esse guerreiro corporativo. Depois de termos sido formados corporativamente como um exército, seremos capazes de lutar contra o inimigo de Deus. Vamos orar agora.